Quantos estão felizes com a medalha inédita do futebol do Brasil hoje? Ah, verde não ganhou, ficou aí na história. Porque se eu esperando 2016, depois no Brasil foi melhor para comemorar em casa a medalha de ouro. Números capítulo 13, o quarto livro da Bíblia, passa Gênesis, passa Êxodo, passa Levítico, vai vir Números. Capítulo 13. Quero falar de dois cidadãos, dois caras, que, na minha opinião, eles estão entre os caras mais machos da Bíblia, esses dois. Vou contar a história de Josué e de Caleb. Acho que vocês já devem saber, mas quero dar uma outra perspectiva sobre a visão, sobre a história desses dois caras. Todos estão me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo certo? Números capítulo 13, a partir do versículo 16. Nós vamos ler uma história. O que está acontecendo aqui antes da gente iniciar? O povo estava querendo tomar a terra prometida. Aí Moisés chega para 12 caras, chamou um cara de cada tribo. Ó, você é da tribo de Levi, você é da tribo de Judá, você é da tribo de Benjamim. Venham e vão até aquela terra. A terra prometida está aqui na nossa frente. Vocês invadam ela escondidos, lá em carinhos, assim. Sejam como sombras, não deixem ninguém ver vocês. E passem 40 dias lá, observando, e vocês vão enxergar o que está acontecendo, o que tem lá. Se é difícil de andar, queremos saber a estratégia. Queremos ter estratégias como nós vamos invadir esse lugar. Então, não precisamos de espiões. Então, eles foram lá, chamou 12 caras, esses 12 caras foram. Aí, no início do capítulo 13, vai mostrar o nome deles, né? Tem o nome de cada um deles ali. O que nos interessa está a partir do versículo 16. A minha versão é NVI, então a tua pode estar um pouco diferente se não for. Se não for, eu aconselho você a adquirir uma Bíblia NVI, não ganho nada com isso, eu não pago nada, mas é uma das melhores linguagens que tem aqui para você poder entender. Algumas mais antigas, a Almeida revisada e atualizada, ou a Almeida revista e fiel, são linguagens um pouco meio que de Portugal na época da colônia, então você não entende direito o que está escrito lá. NVI é uma linguagem bem atual. Vamos lá. Vamos embarcar então numa missão aqui com eles. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento ao território. A Oséia, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Negueb, prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e foram à terra desde o deserto vizinho até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram ao Hebron, onde viviam Aimã, Cesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito.
que nós vamos continuar lendo a história. Mas o que está acontecendo aqui? Vocês viram que eles foram, passaram 40 dias. 12 caras foram, os 12 voltaram. E agora o que vocês viram? Ah não, é realmente a bolsa, tá ligado? Que eles pegaram um cacho de uva, tiveram que carregar em 2 pessoas no cacho de uva. Você compra no mercado hoje um caixinho de uva que é, né? Eles tiveram que 2 caras colocar uma raca e cacho num pedaço de pau e carregar um na frente e outro atrás para conseguir carregar o cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva, né? E aí eles falam, bom, os descendentes de Anak que você viu aí são os gigantes, tá? Então os caras chegaram lá e viram os gigantes. A terra tem gigantes, cara, não dá para invadir esse negócio. A cidade tem muralhas. Naquela época, muros eram sinal de poder. Se a tua cidade tivesse muro, tipo, era mais ou menos um Pentágono dos Estados Unidos hoje, porque a muralha era muito algo que defendia, ninguém conseguia penetrar na muralha. E todas as cidades dentro da Terra Prometida, elas tinham muralhas. Aí os caras falaram, pô, Deus estava de brincadeira com a gente, né? Tirou a gente do Egito, fez a gente ficar caminhando no deserto, a terra está aqui na frente, é só invadir. Mas não dá para invadir, é impossível, tem gigante lá. A gente parece uns anõezinhos perto, gafanhotos perto dos caras. Claro que os caras ali deram uma turbinada no relatório, né? Parece gafanhoto perto de uma pessoa normal, né? Então, o cara devia ser o João do pé de feijão, ele tem uns 20 metros de altura, assim, né? Não era, os caras eram mais altos que o normal, tipo Golias, assim, né? Uns 3 metros de altura, coisa básica, fácil de você detonar os caras. E aí, beleza, foram 12, 10 falaram mal e 2 só falaram que dava para encarar essa parada. Foi Josué e Caleb. Por que o tema da mensagem são jovens com visão de reino? Daqui a pouco eu vou ver com você o seguinte: Caleb tinha 40 anos de idade quando ele foi para lá. Josué devia ter uns 18 anos, mas Caleb já tinha 40 anos de idade. Então, pô, mas o cara não era mais jovem, digamos assim, ele era um adulto, um jovem senhor. Você está chamando ele de jovem, você vai ver por que daqui a pouco. Caleb tinha um espírito jovem, acho que é isso que muda. Tem muito jovem de 18 que tem espírito de 80. E tem muito jovem, idosos de 80 com espírito de 18, mais ou menos. Nós estamos entendendo? Amém. Você é um jovem de 18 com espírito de 18 ou um jovem de 18 com espírito de 80? Primeira ou segunda opção? De tempo aqui? 3 falaram sobre a primeira, quer dizer que o restante é a segunda, então, né? 18 ou 80? 18. Tá fraco, né? Meu Deus do céu. Tem alguns que eu sei, né? 80. Jovens com visão de reino, então aí cada vez vem todo mundo. Cara, cala a boca todo mundo aqui, porque dá pra entrar, vamos lá agora. Só se for agora, eu quero ir junto lá, eu quero limpar esses gigantes aí, eu vou dar voadora pros caras. Eu vou destruir esses caras. Deus falou que a gente ia tomar posse, por que vocês estão duvidando? Deus disse que a gente ia tomar posse. Deus falou pra gente que quando a gente chegasse, Deus ia tirar a gente do Egito para a gente morrer aqui na mão dos gigantes. É só para ficar um pouco mais saborosa a vitória. Só para que a gente possa dizer que foi Deus que fez isso. Se fosse uma terra, tipo o Senhor dos Anéis, um monte de anõezinhos ali, pô, é fácil, vai chutando os anõezinhos e entra lá e pronto, né? Mas não, tem gigante, vai ficar mais complicado de entrar. Então, Deus vai dar a vitória para nós. Só que 10 acharam que não. E aí o que eles fizeram? Para botar medo no povo, espalharam, gostei dessa palavra, relatórios negativos, né? Hoje é fofoca, mas naquela época era um relatório negativo sobre alguma coisa, né? Você chega na igreja, tal, sábado, aí você vem para o culto, daí depois você vai falar com alguém que não veio no culto de sábado. Aí você faz um relatório tipo negativo, né? Do que rolou. Ah, tinha muito pouca gente lá, o som estava muito alto, olha, eu não curti a parada, a palavra foi nada a ver. É um relatório negativo que você está fazendo, né? Aí você está incentivando as pessoas a perseverar? Não, você está incentivando elas a desistir. Então, jovens com visão de reino, espero que você seja um deles. Eles não ligam para aquilo que a maioria está fazendo ou falando. Jovens com visão de reino não são Maria vai com as outras. Eles ouvem as promessas de Deus para a sua vida e vivem de acordo com essa palavra. Quantos aqui já receberam palavras de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Todo mundo. A segunda parte é a mais importante. Você está vivendo de acordo com a palavra que você recebeu? Sim ou não? Amém? Amém? Glória a Deus. Se Deus te deu uma palavra, você tem certeza que ela foi uma palavra de Deus? A tua única missão que você deve fazer é andar de acordo com essa palavra. A sua vida tem que mudar. Se você está andando aqui, aí vem
próximo capítulo 14 para ver o que aconteceu. Depois desse relatório negativo da galera, o que vai acontecer com a galera? Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um novo chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram seu rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde a leite e mel com fartura, e a dará para nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. O que acontece no versículo 10? Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então agora o Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e aí a gente vai para de novo. O que aconteceu? A galera começou a ficar com medo. Meu Deus, vamos voltar para o Egito. Lá era melhor, pelo menos lá a gente trabalhava como escravo, mas não tinha gigante para matar a gente. Então a gente devia ter morrido de sede no deserto, porque não ia chegar aqui para levar um monte de. Os homens seriam mortos pelos gigantes e o restante ia ser levado como escravo de novo. Deus deu a palavra que libertaria o povo que daria a terra. E o povo estava duvidando da palavra. Aí Caleb se levanta e fala: cara, é moleza, vamos lá, Deus falou pra gente que podemos entrar. E aí o que o povo faz? Cara, esse cara tá louco, apedreja ele, mata esse mané, porque o cara tá maluco, surtou. Como que vai entrar? Não entra lá, não dá pra entrar, os caras são gigantes, meu, para com isso. E aí Deus, o Senhor aparece e começa a dar uma lavada santa na galera aqui. O que eu quero, um versículo que eu quero ler com vocês. Depois você pode ler o discurso todo, mas o versículo 30 desse capítulo 14, que fala o que acontece quando você recebe uma palavra de Deus na tua vida e vive diferente do que a palavra te diz. O versículo 30 diz assim: nenhum de vocês entrará na terra com mão levantada eu jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. 12 foram, 12 voltaram, 10 falaram contra, 2 falaram a favor. O povo todo se levantou, e aí Deus vem e dá um decreto: nenhum de vocês vai entrar na terra. Vocês estão duvidando que eu vou dar a terra. Eu prometi, vocês duvidaram da minha palavra. A consequência do castigo para vocês é a morte. Todos vocês vão morrer no deserto antes de entrar na terra. E somente os 2 que foram, os 2 jovens com visão de reino, eles voltarão e vão entrar na terra prometida. Jovens com visão de reino vivem em obediência à palavra de Deus e não se corrompem pelo sistema. Está todo mundo fazendo tal coisa. Aí você, em vez de fazer a mesma coisa, você faz diferente. Está todo mundo se pegando por aí. Você é um jovem com visão de reino, você não faz isso. Porque você é um jovem com visão de reino. Você vive um relacionamento de santidade no namoro. Você não faz o que todo mundo faz. Porque você é um jovem com visão de reino. Se você tem um trabalho, todo mundo chega atrasado lá e anota no cartão: chegou no horário, né? Eu vou ser descontado lá e tal, né? Não, você é um jovem com visão de reino, jovem com visão de reino honesto. Você tem honestidade no que você faz. As pessoas podem confiar em você. Um amigo seu vem e fala alguma coisa para você da vida dele, você não conta para ninguém, porque você é confiável. Jovens com visão de reino são pessoas confiáveis. As pessoas podem confiar em você, porque você não vai sair por aí falando tudo que fala para você. Você não vai fazer tipo uma fofoca gospel para a gente orar para a pessoa. Aí você conta para todo mundo que está se passando na vida do teu amigo, para que todo mundo ore para te ajudar a libertar a pessoa. Não, você como jovem de visão de reino, se você recebeu uma confidência de alguém, você mantém o segredo daquela pessoa, para ajudar ela a ser confiável e continuar confiando com você. Se você estuda, para os que estudam, você não mata a aula, todo mundo gaseia a aula, você é um jovem com visão de reino. Jovem com visão de reino está num lugar com um determinado propósito. Você está lá não para passar de ano, você está lá para ser o melhor da tua turma.
para resplandecer a glória de Deus onde você está. Você não está lá para ser um aluno meia boca, para tirar 5, 6 e passar por conselho no final do ano. Você está lá para passar como o primeiro da classe, porque você tem a glória de Deus. Você recebeu mais do que os outros receberam. E você não tem o direito de desonrar o nome do Senhor sendo um aluno medíocre, um aluno meia boca. Tanto no teu estudo, no trabalho, na tua família e tudo mais. Na tua casa, na tua família, como você é visto pelos seus pais, pelos seus tios e etc. Tem aquela reunião de família no fim do ano, né? Pode ser no começo do ano. Mas normalmente no Natal a galera se reúne. Como que a tua família te vê? Como um jovem com visão de reino, que resplandece a glória de Deus, ou como um jovem meia boca? Mas você não sei nem por que ele vai para a igreja. Olha tanto de coisa que ele fala. Não tem nada a ver com o cara que vai para a igreja. Só fala zica esse cara. Só fala palavrão, só fala besteira. Né? Seus amigos que te veem na rede social, o que eles veem? Eles veem um cara, nossa, cara de Deus, olha as coisas que ele posta aqui. E além de postar, ele ainda faz isso ao vivo. Não é só postar um monte de frase bonita e depois chegar aqui na prática, não tem nada a ver. Não, ele posta e ele vive aquilo que ele posta. Então esse cara é um jovem com visão de reino mesmo. Né? A galera que compartilha os posts conectados à fonte tem que viver de acordo com aquilo lá. Quantos estão fazendo isso bem? Glória a Deus. Estamos com, até quando eu saí de casa, estávamos com 283 seguidores nessa página, né? Não sei se isso é superado, se isso já deve ter mais hoje, né? Acredito que até amanhã chegará com os conhecidos. Só para inteirar vocês, nossa meta é 50 pessoas por mês. Então nós começamos agosto, hoje é dia 10 de agosto, né? Começamos agosto com 200 pessoas. Estamos no dia 11 de agosto, já estouramos a meta de agosto, estamos quase começando em setembro já. A meta da galera é de conseguir seguidores para a nossa página. Né? Então, glória a Deus, vocês aí pelo trabalho, está muito bom. Estão se superando, tá bem? Eu adoro, vocês. Sim ou não? Não. Demorou 40 anos para os caras entrarem na terra prometida. Eles ficaram andando em círculos no deserto. Tá? O deserto, se você estudar geografia, né? A Bíblia está aqui, ela pode ajudar, aqueles que têm dúvidas com relação a isso. Mas se você olhar o mapa, você vai ver que você consegue ir a pé. Em 40 dias você atravessa o deserto, que o povo de Israel ficou 40 anos andando em círculos lá para entrar. Quando eles estavam chegando perto, aconteceu alguma coisa, eles voltavam para o início. Voltamos, estamos nas portas do Egito. Então estamos no caminho errado, vamos voltar. Aí andava. E assim foi passando os anos. 40 anos eles ficaram andando em círculos até entrar na terra prometida. E aí foram morrendo, né? Todo aquele povo ficou blasfemando e falando muito de porcaria para os dois e quiseram apedrejar os jovens com visão de reino, começaram a morrer. Foram morrendo. Morreram os mais velhos, os anciãos, aí foram os mais novos. Só ficou esses dois caras. Só ficou Josué e Caleb. E aí todos os outros foram filhos que nasceram depois desse tempo aqui. Todas as pessoas que estavam presentes naquele momento morreram. Só ficaram os filhos e os netos daquele. 40 anos é tempo. E Josué e Caleb ficaram andando com esse povo. 40 anos. Agora imagine você está certo. Deus te dá uma palavra, você peita todo mundo por causa daquela palavra. E você fala, cara, vamos entrar na terra, aqui na frente, cruzar a porta, ali a parede, a gente entra. Aí não, vocês vão morrer. Os caras começam a andar em círculos 40 anos, sabendo que eles poderiam ter entrado naquela época. O que você faria se estivesse no lugar deles? Você ia ficar feliz? Cara, eu sei que eu não podia ter entrado.
pelo cumprimento da promessa. Jovens com visão de reino aprendem o significado de esperar em Deus, pelo cumprimento das promessas dele. E aí a gente volta, namoro. Você tem sabido esperar? Aprendido a esperar? Namoro? Tem aprendido a esperar o tempo certo de Deus na sua vida? Ou normalmente a gente atropela as etapas e vai fazendo um monte de besteira no meio do caminho? Jovens com visão de reino aprendem a esperar. Os caras passaram 40 anos andando junto com a galera, olhando um por um daqueles homens morrerem, indo no velório de cada um daqueles no deserto. Imagina que fosse mais ou menos algo egípcio assim, né? Botava um monte de panos no cara, colocava no deserto e tacava fogo no cara e queimava ele no deserto. E aí o Josué e o Caleb encostavam. Mais um, falta 850 mil para morrer. Já foram 150 mil, beleza. Vamos contando. Eles deviam ter um papel ali com um risquinho. Cada um que ia morrendo ia riscando. Mais um, só faltam 500 mil para morrer até a gente poder entrar na terra prometida. E aí foi. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 39, ano 40. Morreu o último, agora a gente vai entrar. Glória a Deus, 40 anos depois. Eu falei no início que Caleb tinha 40 anos. Amém? Passamos 40 anos. Quer dizer que ele tem 80 anos agora. Ele tinha 80 anos de idade quando morreu o último cidadão e começa a preparação para entrar na terra prometida. Agora vai, beleza? Esperei 40 anos, estou com 80. Aí eu vou explicar o porquê que o estado de juventude ele é mental e não é físico. Vamos ver o que esse cara fez. Esse cara é louco. Vocês acharam o cara que estava semana passada maluco, né? O Jorge, o xará, nosso amigo Jorge aqui. Esse cara era muito mais louco que ele. O Caleb era muito doido. Abra a tua Bíblia comigo. Josué, capítulo 5. Passa, termina Números, vai para Deuteronômio, depois do Deuteronômio temos Josué. Josué capítulo 5, versículo 6. Então a gente viu a trajetória toda, rapidamente, né, o que aconteceu com esses caras ao longo desses anos. Josué capítulo 5, versículo 6, deixa aberto esse lugar aí que nós vamos ler alguns versículos de Josué. Todos acharam? Amém? Josué capítulo 5, versículo 6 diz: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Então aqui é o cumprimento daquilo que Deus tinha falado para eles quando eles saíram do Egito há 40 anos atrás. Jovens com visão de reino, eles nunca retrocedem, sabem que podem confiar nas promessas de Deus e avançam, mesmo contra estatísticas e mesmo contra todas as forças do inferno. Quantos aqui estão passando por lutas nesse momento? Levanta sua mão. Lutas, lutas. Você é um jovem com visão de reino, amém? Você não retrocede. A gente não retrocede nunca. Não tem como olhar para trás. Se você olhar para trás, você vê uma estátua de sal. Você congela, você para e regride. No reino de Deus você tem duas opções. Se você parar, você não está parado, você está voltando. Se você está andando, você está avançando e está crescendo. São as duas únicas opções. Ficar parado, tipo, ter férias, não é uma opção. Eu vou passar tipo 2013 e vou tirar umas férias. Eu não quero mais ir para a igreja, não quero fazer mais nada. Vou ficar em casa, sossegado, sem fazer nada. Sabadão, eu vou, sei lá, fazer o que? Eu vou passar no shopping. Vou curtir um pouco a minha vida. Faz muito tempo que estou na igreja. Não existe isso para quem está no reino de Deus de verdade. Amém? Ou você avança ou você regride. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro com Deus. Você não fica fica em cima do muro, beleza? E fica aqui com você. Não tem muro. A palavra de Deus diz que se você for morto, o que acontece? Você será vomitado. Tipo, vômito é um negócio meio complicado. Eu não gostaria de ser vomitado por Deus, porque não se aproveita para nada. A única coisa é você joga fora e acabou.
É isso que acontece com quem é morno no reino de Deus. Eu não quero que você seja morno. O jovem com visão de reino é quente, amém? Amém. Glória a Deus. Já estou partindo para o encerramento, mas eu quero falar um pouco sobre esse cara. Abra comigo lá em Josué capítulo 14. Você vê que a gente estava lá em Números, a gente avançou quase o Antigo Testamento inteiro e Caleb está vivo lá, firme e forte. Cara, esse cara é macho, cara é bom. Gosto desse cara. Cabra macho esse cara aqui. 14, capítulo, versículo 6. Josué capítulo 14, versículo 6. Vamos ler mais alguns versículos aqui. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhes disse: Você sabe, você está batendo um papo com Josué, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui, hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu de Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Entendeu o nível da parada aqui? O cara chegou, olha, eu esperei 40 anos, você lembra, ele escreveu no papel que Deus falou para ele naquele dia, 45 anos se passaram, estou com 85 anos de idade, porém eu estou igual ao Papa quando tinha 18. Me manda para a guerra, os gigantes estão lá ainda. Os Enaquins aqui querem dizer que, ó, você viu? Ele pediu a pior parte, né? A parte mais difícil de invadir. Era uma região montanhosa que tinha fortalezas e os gigantes moravam lá. Ele não pediu vale, que era fácil de ficar. Cara, me dá a pior parte. O que tem para fazer que seja mais espinhoso para ser feito? Tem essa região montanhosa, tem um monte de gigantes morando lá, tem um monte de fortaleza, mas se você quer, vai lá, né? Beleza, eu vou para a guerra, estou com 85 anos. O cara já está com cabelo branco, uma barba até aqui, o cara pega uma espada e sai tipo Gandalf assim, e vai para a guerra com os caras assim. E aí eu vou, Deus me prometeu, eu estou vivo até hoje, Deus prometeu que eu entraria, se eu não morrer até agora, Deus vai, se você tem uma promessa de Deus, uma coisa eu te garanto, você não morre até que essa promessa se cumpra na sua vida, amém? Você tem que ver com seus olhos antes de você morrer, o cumprimento da promessa que Deus tem para você, amém? E aí nós vamos ver o desfecho disso. Pô, o cara estava velho, já está meio cagado já, né? Ficou 40 anos andando com sol na coleira, tipo, 50 graus no dia e menos 20 à noite. O cara passou 40 anos, ele deve estar meio louco, deve ter cozinhado, nervoso. O velho não vai conseguir entrar lá, ele vai conquistar, tem gigante naquele lugar. Vamos ver o que aconteceu? 15, versículo 14. Todos acharam? Caleb expulsou de Hebrom os 3 Enaquins ou gigantes, Cesai, Aimai e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada de Kiriat Sefer. Simplesmente o velhinho pegou a espada e destruiu os gigantes, tomou a terra dos caras e entrou. 45 anos depois que a promessa foi dada. Muitas vezes Deus falou uma palavra para você na semana passada, você já está desesperado. Oh Deus, como é que vai acontecer isso na minha vida? Está demorando demais. O cara esperou 45 anos e não reclamou uma vez. Você pode ver o relatório que ele deu. Os meus irmãos israelitas, eles desanimaram o povo de medo e tal. Você vê, aquele bando de falcatrua falou um monte e aí a gente ficou rodando aqui no deserto por 40 anos. A gente era para estar aqui
estamos entrando agora. Eu podia ter falado isso aqui no relatório que ele deu para Josué. Chegou e postou no cara e falou: Josué, você lembra, né? Aquele dia lá, 45 anos atrás, a gente estava lá, só nós dois falamos que dava para entrar, os outros manés falaram que não, né? E a gente sofreu 40 anos por causa daquele bando de manés. É isso que a gente falaria hoje, se tivesse no lugar deles. Com certeza. A gente ia falar, os meus irmãos israelitas, eles deram um relatório negativo sobre a terra, e aí a gente ficou 40 anos no deserto e tudo mais. Foi um tempo bênção na nossa vida, né? Você passa às vezes um mês no deserto e está desesperado já. Oh Deus, quando acaba o deserto da minha vida, eu quero ir para a terra que manda leite e mel uma vez. E a gente passa um mês, uma semana. Acontece alguma coisa no colégio, no trabalho, oh meu Deus, quanta luta, Senhor. E aí você fica lá desesperado e tal. Caleb ficou andando no deserto 45 anos. Provavelmente ele ajudou os caras a fazerem um enterro, que esses caras falaram mal, né? Consolou os familiares, sabendo que tudo aquilo podia ser sido evitado se eles tivessem feito aquilo que confiado na palavra de Deus. Então é importante que você guarde a palavra do Senhor. Amém? Quantos leem a palavra de vida, a palavra de Deus, diariamente, faz o seu devocional diariamente? Levanta a mão. Pode ser sincero, se não faz, levanta, beleza? Semana que vem eu pergunto de novo e aí você levanta. Glória a Deus. Guarde a palavra de Deus como se fosse uma pedra preciosa no seu coração. Tem mais de 8.000 promessas na Bíblia, que todas elas se encaixam na sua personalidade. A gente acha que às vezes a promessa é para um pastor ou para outro cara. A promessa é para você. Você recebeu para você, filho de Deus? Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Levanta a mão. Todos pertencem ao reino que não é na terra. Você pertence ao reino de Deus, que é algo muito melhor do que isso que a gente vive aqui. Levanta a mão, amém? Amém. Glória a Deus. Você é filho de Deus. Você pertence ao reino de Deus. Tudo que existe no reino de Deus é teu por eles. Já preguei sobre isso algumas semanas atrás. No reino de Deus não existe doença, não existe pobreza, não existe nada disso. Tome posse das coisas que existem no reino de Deus. Tomando posse disso, faça como Caleb, ande de acordo com a promessa que você recebeu. Não adianta você falar: não, tá bom, eu sou filho de Deus, beleza, mas eu devo ser o filho, sei lá, aquele patinho feio, né? Aquele que ninguém gosta, tá? Nem o pai gosta desse aí, né? Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, então Deus também deve gostar de mim, então eu fico largado no canto ali, né? Esse sou eu, o filho de Deus. Não, você é
achar. Só que não, muitas vezes a gente guarda o que tem de ruim. Aí eu fico, não, tá bom, não presta. Tá. Aí você começa a agir com o que não presta. Eu não sei nada mesmo. Aí você começa a agir com, não sei nada, não vou nem estudar. Vou mal na prova. É reprova de ano. Aí teu pai é um burro mesmo. Aí você começa a agir como um burro. Aí você começa a agir tipo o burro do Shrek lá, que fica falando o tempo inteiro, porque não tem muito conteúdo. Aí fala, até que teu amigo vai calar a boca. Fica quieto, não aguento mais ouvir, mas fica magoado. Poxa vida, é o único amigo que eu tenho que me traiu. Aí você pega e começa a agir como um cara e se isola. Aí você começa a andar isolado, e aí começa a agir como alguém que ninguém gosta, ninguém ama, ninguém quer. E aí você se isola. E aí você não vem mais para a igreja, porque ninguém gosta de mim, eu sou burro, sem nada, não presto, aí eu não vou para a igreja. Aí você não vai para a igreja, você viu? Eu fiquei sem ir para a igreja nesse sábado, ninguém ligou para mim, ninguém veio atrás, não faço diferença nenhuma mesmo. E aí você fica 2 semanas sem ver 3, e o diabo vai jogando coisas, e o diabo vai jogando sementes. Ele fica dando risada na tua cara, você está numa cadeira, com a perna cruzada, só jogando. Aí você vai lá e come aquela semente, engole ela e tal. Baixa a autoestima. Joga, você guarda aquilo no coração e age como alguém que tem baixa autoestima. Solidão. Joga e você vai lá e pega. Em vez de pegar aquilo que Deus fala de você, que você é precioso, você é amado, você é inteligente, você sabe, você é bem-sucedido, você é próspero. É isso que importa. O que o inimigo fala de você, o que as pessoas falam de você, não importa. Importa o que Deus fala a teu respeito. Amém? Eu acho que eu não sei. Aconteceu alguma coisa. Tem gente que vai ter que começar a sapatear. Estamos quase chegando lá. Daqui a pouco não tem pregação. Primeiro vem, o Espírito já vem e acabou o culto já. Vai ser assim daqui a pouco. Prometo que não peço para ninguém falar bem, mas daqui a pouco acabou o culto, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Voltemos à terra. Voltemos ao tema, por favor. Nós precisamos buscar ser, nós temos que ser jovens com visão de reino. E aí a gente viu que essa juventude com visão de reino, ela independe da tua idade física, ela depende da tua idade mental. E a idade mental, ela depende do quê? Da promessa que Deus deu para você. Deus te deu uma promessa quando você tinha 10 anos. Eu vejo Deus dando promessa para o Joãozinho ali já faz uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. E o pior é uma bênção, esse menino vai longe. Mas por quê? Ele tem entendido que Deus deu uma promessa para ele. Ele tem entendido que Deus tem falado com ele, assim como tem falado com cada um de vocês. Basta que você ande de acordo com isso. A partir de hoje eu profetizo, você não vai mais ficar guardando coisas ruins no teu coração, mentiras de Satanás no teu coração. Você vai começar a guardar coisas da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala a teu respeito é o que importa de verdade. Aquilo que Satanás fala não interessa. Você tem que jogar isso fora. E assim você começa a resplandecer a glória de Deus na tua vida e as pessoas começam a ser tocadas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você não prega por... Tudo bem. Você não prega para as pessoas com palavras, você prega com atitudes. São as suas atitudes que importam, não é a tua palavra. Você pode ficar 2 horas sentado pregando um monte. Olha, João fala isso, Levítico fala isso, você tem que se converter. A pessoa vai te odiar. É isso que vai acontecer. A pessoa vai detestar você quando você chegar perto dela na rua, ela vai cruzar a rua e vai para o outro lado para não topar com você. Cara, vem aquele crente chato, mala. Mas a partir do momento que você começar a viver na tua vida aquilo que você prega, as pessoas vão olhar para você e vão enxergar. Ele é diferente. Ele tem aquilo que eu quero para a minha vida. E aí ela vai procurar você. Cara, me fala, o que você tem? O que é esse brilho no teu olho? O que é essa alegria que você sente? Eu sou depressivo, eu sou triste, eu quero morrer, eu quero me matar, sei lá. Você é diferente, me fala. E aí você só compartilha e aí já começa a sapatinho de fogo. Glória a Deus. Quero fazer um convite aqui nessa noite. Eu estou ensinando para a gente orar. Não vou orar
por todos, é um convite. Você que quer, você tem que entende que você precisa buscar mais para ser um jovem com essa visão de reino. São dois convites, na verdade, né? Você que entende que você precisa ser um jovem com visão de reino. Você não tem sido, de acordo com isso que a gente falou, você não tem andado, você tem ligado para aquilo que a maioria das pessoas fala para você. Você faz o que a maioria faz, tem buscado isso, tem buscado uma personalidade própria, tem vivido em obediência com Deus, tem aprendido o significado de esperar em Deus, tem guardado a palavra de Deus no seu coração. Se você quer melhorar nessa área, gostaria de chamar aqui na frente aí para orar com você. E segundo convite que eu quero fazer nessa noite para aqueles que têm recebido palavras negativas no seu coração e para que o Senhor troque essas palavras negativas, as sementes de Satanás, e comece a colocar no teu coração palavras de vida, palavras de Deus. Se existe alguém aqui nessa noite que gostaria que nós orássemos com relação a isso, eu te convido para vir aqui na frente, rapidamente, nós já vamos encerrar. Analisa aí no teu coração se você tem recebido palavras negativas, palavras de maldição, e tem dado mais importância para essas palavras de maldição do que para aquilo que Deus tem a teu respeito. Nossa, Eduardo, eu queria muito ser um jovem com uma visão diferente. Queria ser igual esse Caleb, que já tinha 40 e poucos anos e era um cara arretado. Eu quero ser igual esse cara. Eu quero ter essa coragem, essa ousadia de fazer as coisas acontecerem. De ir contra a maré, de ir contra todo mundo. Eu quero isso para a minha vida. Também, se você é uma dessas pessoas, te convido bem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos orar e o Senhor vai tirar sementes de morte e colocar sementes de vida no teu coração nessa noite. Comece a buscar o Senhor. Comece a orar, comece a buscar. Peça que o Senhor sonde seu coração, que Ele traga a sua memória, da onde vieram essas palavras negativas, da onde vieram essas palavras de maldição. Eu creio que o Senhor vai substituir isso hoje, nessa noite. Essa vai ser a última noite que você vai se sentir alguém que não é especial. É a última noite que você vai se sentir